Boa noite! Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no perfil Professor Especialista. Eu já quero saber quem está aqui comigo. Já dá muitos coraçõezinhos aí. Compartilhe essa live, porque hoje eu vou entregar aqui para vocês conhecimentos potentes acerca da educação socioemocional. O perfil Professor Especialista é esse perfil dedicado ao desenvolvimento das práticas, dos conhecimentos em educação socioemocional. Eu sou Liz Soares, sou psicopedagoga, atuo na formação de professores especialistas em educação socioemocional. Há 9 anos eu trilho essa jornada de educação socioemocional. E hoje eu quero contribuir com vocês, convidando a todos a ampliar o diálogo, a falar sobre os motivos, né, os reais motivos de estarmos aí à frente destas competências globais, né? São competências que abrangem a necessidade de todos os nossos alunos que têm chegado nas nossas escolas. E eu digo isso também na perspectiva da educação inclusiva. E dentro de 3 motivos que eu quero trazer aqui para vocês nessa noite, né? Muitos me perguntaram, Liz, mas só 3 motivos? Eu poderia ficar a noite toda falando para vocês aqui de vários motivos, de infinitos motivos para desenvolver habilidades e competências socioemocionais no nosso âmbito escolar, né? Nos espaços formais e não formais também. O socioemocional é interdisciplinar, né? Para todos que estão à frente do desenvolvimento humano, né? Quem tem contato com uma pessoa, quem está ali diretamente se relacionando no seu dia a dia, no meio escolar, precisa conhecer sobre habilidades e competências socioemocionais. A educação do afeto, né? A educação do pensar, do sentir e do agir. Então é de base atitudinal. Então hoje eu quero trazer para vocês aqui em 3 motivos, né? Em outras lives quero ampliar para vocês e explorar um pouco mais desse tema, onde a complexidade, né, do ser humano nos permite agir. Então falar de educação socioemocional é falar desta complexidade. O ser humano que pensa não é separado do ser humano que sente, né, do sentimento deste indivíduo, e tampouco do agir, né? Então, falar de comportamento é falar de habilidades sociais. E quando eu vou para a escola e recebo na minha sala de aula um aluno com comportamentos disfuncionais ou comportamentos, né, agitados, onde eu não consigo ter a atenção, ter o foco daquele aluno para o meu processo de aprendizagem, é onde o socioemocional ele pode atuar, né? Ele pode agir nesta transformação, porque ali há de se considerar a formação integral do nosso aluno. Então, na Base Nacional Comum Curricular, está previsto que hoje um professor ele precisa receber o seu aluno com esse olhar de compassividade, né? Conceber esse aluno nas suas várias dimensões, nas suas pluralidades, na sua singularidade. Então, o primeiro motivo aqui que eu quero trazer para vocês, ele passa pela formação integral desse indivíduo. Há uma necessidade recorrente e urgente de considerar esse ser humano que chega até as nossas escolas de forma ampla, de forma global. Então, compreender inicialmente quem é este indivíduo, esse ser humano, né? Esse aluno. Então, qual a história está por trás deste aluno? E quando eu falo que não podemos tratar de educação socioemocional sem antes observar as habilidades sociais desse meu aluno, é porque eu estou realmente lidando com comportamentos o tempo todo, não é verdade? Então, quem aqui concorda comigo e sabe que a sala de aula é esse universo plural, onde os comportamentos estão ali aflorados, né, junto e misturado,
Quem concorda? Se você é um professor, já me dá um coraçãozinho aí. Eu quero saber quem está aqui comigo, quem se encontra aqui comigo. Thaís, seja bem-vinda, Thaís. É um prazer ter você aqui comigo nessa live. E é um tema de extrema importância para todos, tá? Para educadores, para quem é mãe. Nós vamos tratar da educação socioemocional a partir das relações de afeto, relações sociais. E o meu primeiro motivo, ele vai tratar desta necessidade que a Base Nacional Comum Curricular prevê nos seus referenciais, né? De todas as habilidades, competências gerais, nós temos lá a empatia, a tomada de decisão assertiva, né? Que são habilidades que precisam ser desenvolvidas ao longo da escolarização do aluno a considerar esse aluno de forma integral. Então, hoje, a educação socioemocional é essa oportunidade, né, de perpassar os mundos emocionais desses alunos e promover essa integração do aluno que pensa, do aluno que sente. É a oportunidade de ir além das habilidades cognitivas. Então, desde 2016, nós temos a Base Nacional Comum Curricular com força de lei que nos mostra a obrigatoriedade de tratar nas relações globais desse aluno, né? Esse aluno que chega com necessidades afetivas, socioafetivas em sala de aula, ele precisa ser considerado dentro das suas necessidades. E aí entra um ponto muito importante dentro desse principal motivo, que é considerar as necessidades educacionais especiais também nesse aluno, né? Então, o socioemocional, ele vai de encontro à inclusão. E dentro da inclusão, né, porque a inclusão nós já compreendemos que é essa integralidade, né, das necessidades gerais de qualquer aluno. Então, dentro desta integralidade, nós ainda temos as necessidades educacionais especiais contempladas na BNCC e contempladas nesta proposta de formar um ser integral, devolver à sociedade um ser humano que possa se reconhecer enquanto um ser que sente, enquanto um ser que reconhece as suas atitudes, que sabe que o que faz, né, o seu comportamento impacta diretamente a si mesmo e ao outro. Então, esse primeiro motivo é um motivo onde eu preciso atuar na base do meu conhecimento, né? Eu preciso, como professor, ampliar os meus conhecimentos e adquirir um conhecimento especializado. Então, muito se vê os professores hoje agindo na educação socioemocional apenas no campo emocional, de reconhecimento de emoções, de levar esse aluno a mapear o que sente, a falar sobre o que sente, né? E isso também é muito importante, mas é um recorte dentro da educação socioemocional que não vai promover essa integração do cognitivo com o afetivo, né? Do social com o socioemocional. Porque o socioemocional ele se dá nesse campo de relações. E mais do que reconhecer emoções, de falar sobre as emoções, o socioemocional ele precisa agir na autorregulação emocional, né? E para isso eu preciso trabalhar nas bases atitudinais de pensar o pensamento, né? Formar cidadãos críticos, capazes de se automotivar, capazes de autogerir o que sentem, né? Em detrimento de um comportamento que precisa vir de forma consciente. Então é nessa transição de humor que eu preciso agir na formação socioemocional desse aluno. É levar esse aluno a perceber o que o tira do sério, o que o traz uma tristeza, né? A intensidade dessas emoções, elas podem ser mensuradas, elas podem ser medidas, mas essa corregulação de um professor que está ali apto, capacitado para agir nestas bases das relações, né, na mediação dessas relações, é que vai fazer toda a diferença.
Então, há de se falar de habilidades sociais dentro das habilidades e competências socioemocionais. Levar os exemplos, os contra-exemplos, para que esse aluno possa agir na base do seu pensamento, que é a reflexão. A partir da reflexão, esse aluno ele estará trabalhando no seu processo consciente, né? Aí entra a metacognição. Esse aluno ele precisa estar ativo no seu processo de aprendizagem. Ele precisa desenvolver a automotivação. É quando ele encontrará ali, de forma resiliente, motivos para continuar aprendendo com gosto, né? Saber que estudar pode não ser tão prazeroso, mas o resultado deste aprendizado, né, de toda essa vivência, que são as experiências, é algo que pode agir no prazer deste aluno. Então, qual é o aluno, professor, que você tem recebido em sala de aula neste ano de 2024, né? E eu faço essa chamada para o momento atual, 2024, porque nós temos também o termo Lifelong Learning, que hoje se trata de uma aprendizagem contínua, e eu preciso levar isso de forma consciente para o meu aluno, nesta oportunidade, né, da educação socioemocional, para que ele se compreenda como um corpo, como um ser, né, que ocupa um espaço em um tempo, e esse tempo ele é dinâmico, esse mundo ele é volátil, ele é exponencial, né, e eu falo desse nosso momento pós-contemporâneo, pós-pandêmico. Então esse aluno ele precisa se perceber enquanto um ser imperfeito, enquanto um ser vulnerável que está ali em um processo contínuo de aprendizagem. Então veja como muda, né? Se você olhar para o socioemocional de forma recortada, apenas levando para o aluno os ensinamentos em educação, né, em inteligência, vamos falar de inteligência emocional, você estará trabalhando nos preditores para o socioemocional, que é a alfabetização emocional. É quando você leva para esse aluno o conhecimento, né, de si mesmo, do que acontece quando ele sente e por que ele sente, vai fazer sim uma grande diferença lá ao ensinar habilidades sociais para esse aluno, né? Mas há de se cuidar desta forma ampliada ao ensinar educação socioemocional. Então, o primeiro motivo é você observar esse aluno que chega até você, não apenas a partir da pontinha do iceberg, que é esse comportamento que ele traz, né? Saber que por trás desse comportamento há histórias a serem contadas, a serem compreendidas, né? Então, quem é a família desse aluno? Qual o chão que esse aluno pisa na sua parentalidade, né? Quais as necessidades reais desse aluno? Então, olhar para esse aluno com humanidade, saber que é um ser humano que está ali com uma bagagem de saberes, uma bagagem cultural, né? E, sobretudo, necessidades plurais. E principalmente quando tratamos aí, né? Nós tratamos aí dos neurodiversos. Então, hoje nós temos a educação especial que precisa ser considerada no nosso âmbito educacional, né? Promover uma educação que contempla a todos. Então, isso é primordial. O socioemocional ele vai ser uma grande abertura para autogerir as emoções nos alunos, né, nos típicos, e promover nos atípicos a oportunidade de também estarem inseridos nestas oportunidades, né, de contemplar a si mesmo, de se autogerir, de se automotivar a partir das suas reais condições, né? O que esse aluno dá conta de fazer, o que eu preciso levar para ele enquanto proposta e metodológica é muito importante. Então, quando você trata de
psicoeducação em uma escola, você está agindo na base da prevenção do bullying. Então, falar sobre a neurodiversidade com os alunos que estão ali, né, apresentar o neurodiverso ao grupo de uma forma empática, de uma forma respeitosa, amorosa, é promover na escola, dentro desse seu contexto, desse espaço ali de sala de aula, um espaço seguro, um espaço onde todos possam ter oportunidade de se autorregular e de promover ali também a heterorregulação. É ouvir o outro dentro das suas reais necessidades, nas suas demandas sociais, nas suas demandas afetivas e aprender uns com os outros, em um espírito de colaboração, né? Isso para os atípicos, para os típicos, todos em uma grande oportunidade de trabalhar com a autogestão de seus pensamentos, a autorregulação das suas emoções, porque há uma grande diferença aí entre educar apenas as emoções e educar para mentes brilhantes, né? Então eu preciso trabalhar de forma integral, a partir da consideração desse ser humano que pensa, que é capaz de refletir sobre suas atitudes, seus comportamentos, né? Eu vou agir nas habilidades sociais e, de contrapartida, levar esse meu aluno a se perceber neste momento a partir do que sente. E saber que pode sentir qualquer emoção é algo libertador para uma criança, né? Essa criança que vem de uma parentalidade que muitas vezes está reproduzindo uma educação retrógrada, uma educação que eu fiz parte, né? Eu sou da década de 80, então naquele momento eu não podia mostrar os meus sentimentos, principalmente na escola. Então era sinal de fraqueza, chorar, muito se ouvia, né? Engole o choro, menino não chora, e aí nós reproduzimos isso, né, de forma automática na nossa fase adulta. Então, quando eu me faço um professor socioemocional, é necessário revisitar esta minha escolarização, as minhas formas, né, de lidar com o comportamento do outro. Então, é necessário, né, que os professores cuidem dos manejos comportamentais em sala de aula, a partir deste novo conhecimento tão necessário. Há de se cuidar muito desta tratativa, né? Da forma como eu levo o meu pedido, da forma como eu me coloco diante do meu aluno, oferecendo uma escuta, né? Que seja uma escuta empática, que seja uma escuta ativa. Nem sempre vamos ter ali para oferecer ao aluno uma resposta. E com certeza ele está precisando apenas de ser notado, de ser percebido ali por você na sala de aula. Então, a se tratar de educação, nós não podemos lidar no campo da intuição, né? O amor, a compassividade, tudo isso, quando vai para dentro da escola, precisa seguir procedimentos, né? Precisa passar por uma intencionalidade para que um objetivo ele seja alcançado. E aí entra a avaliação dessas necessidades socioemocionais, né? Saber quais são as habilidades socioemocionais que a sua turma necessita desenvolver naquele momento, quais os neurodiversos estão ali com necessidades educacionais especiais, para que você possa agir no seu posicionamento, nos seus exemplos e contra-exemplos. Então tem todo um cuidado, todo um manejo a levar para esse aluno que está ali sedento, né, dessa aprendizagem que ultrapassa as necessidades cognitivas, acadêmicas. Então é para além desta formação acadêmica, né? O socioemocional é a educação para o afeto, para as relações afetivas, para as relações respeitosas. E aí vamos para o segundo motivo para desenvolver habilidades socioemocionais em 2024. Então, nós presenciamos aí mudanças de comportamento advindas de um meio, né, altamente exponencial,
de um meio que está ali hiperestimulando as nossas crianças a partir do uso de tecnologia, da volatilidade, né, do tempo. É tudo tão rápido, as informações chegam, se modificam em uma velocidade inacreditável. Então, é preciso cuidar da saúde mental deste aluno que chega até as nossas escolas. E eu falo que a educação socioemocional, ela é um ganha-ganha. Ao mesmo tempo que você se envolve ali no desenvolvimento das habilidades no seu aluno, você está praticando junto com ele nesse contínuo de aprendizagens significativas, né, nas vivências. Educação socioemocional se faz com vivências, e que sejam vivências saudáveis, vivências respeitosas, vivências onde a intencionalidade ela está ali, liderando este desenvolver, né, da aprendizagem. Então, agir na saúde mental de um professor, de um aluno, é você estar atenta no processo de autogestão das suas emoções. Na educação socioemocional, nós precisamos estar atentas, né, atentos ao que nós sentimos, de uma forma a saber que as emoções elas não são de um campo racional. As emoções elas são necessidades fisiológicas, necessidades que vêm da nossa adaptação ao meio, né? Então é preciso considerar esse meio estressante em que nós estamos vivendo, sim. E ao considerar todo esse estresse advindo desse meio, eu vou agir de forma consciente na transformação dos meus comportamentos, né? Então ali eu vou estar diante de um caos e aprendendo a me autogerir dentro das minhas emoções, dos meus comportamentos, eu não vou me contaminar com o que está ali de frente, ocorrendo. Vou saber chamar a calma, esperar, né, dar um tempo para depois tomar uma decisão. Então é pensar antes de agir. A minha ação ela é movimentada, ela é movida por um sentimento, né? Esse sentimento passa por uma emoção. A emoção ela é orgânica, ela é fisiológica, todos os mamíferos sentem, né? Então você já nasce ali com isso latente em você, né? Que é a necessidade de se proteger, a necessidade de sobrevivência. Então as emoções, elas não podem ser controladas. Elas são super saudáveis e necessárias para que nós possamos nos manter vivos. E elas sempre vêm para nos comunicar uma necessidade. Porém, essa emoção, ela precisa passar pelo meu racional. E aí entra um cognitivo que necessita ser trabalhado dentro de sala de aula. Então, saber que as emoções, elas são orgânicas, fisiológicas e que precisam ser racionalizadas faz toda a diferença em um processo de escolarização. Vocês concordam? Então, se você concorda, já dá muitos coraçõezinhos aí para mim, já encaminha a live, porque nesse segundo motivo que eu trago aqui para vocês, eu falo da autogestão emocional. É trazer a emoção para o meu racional dentro do processo de escolarização. Então, quando eu estou ali com o meu aluno, nas minhas vivências dentro da escola, né, do meu meio acadêmico, eu preciso, de forma intencional, estar atenta ao que o meu aluno, principalmente na educação infantil, está sentindo. Precisamos considerar, né, e saber, e daí tal conhecimento, a necessidade de um conhecimento específico dentro de uma abordagem baseada em evidências, né, como uma metodologia eficaz, capaz de nos mostrar os procedimentos adequados para o desenvolvimento dessas habilidades. Nós precisamos colocar o nosso aluno de frente com o que sente, né, fazer com que ele saiba acolher, né, possa acolher esta emoção e escolher um comportamento, né? Ele não pode escolher o que sente, mas
quando esse aluno ele compreende que ele pode escolher um comportamento diante do que sente, aí nós estamos agindo na autorregulação dos pensamentos, dos comportamentos, né? E possivelmente teremos uma habilidade social assertiva. Saber que o que eu faço impacta o outro é algo que com certeza vai somar na minha classe, né? E sabemos que as emoções são contagiantes. Pela neurociência, nós sabemos que as emoções são contagiantes. Então, ao levar a autogestão de comportamentos, de emoções para um aluno, você estará beneficiando toda uma turma. Então, o sonho, né, de ter uma turma disciplinada, de ter uma turma emocionalmente equilibrada, passa pela autogestão dos pensamentos e das emoções. Reconhecer as emoções, saber o impacto que cada uma delas causa, né, no nosso corpo, no nosso meio, ao relacionarmos com os outros, é algo que hoje precisa passar pelo processo de ensinagem, né? Porque motivação é algo que precisamos ensinar para as nossas crianças. Então, esse segundo motivo, ele vai agir na prevenção da saúde mental do professor e do aluno, né? E de toda uma comunidade educativa. Quando eu dou oportunidade para essas famílias entrarem na escola e participar de um processo em desenvolvimento de habilidades e competências socioemocionais, todo o meio ele é beneficiado, né? E aí eu vou para o terceiro motivo de desenvolver as habilidades e competências socioemocionais no ano de 2024. Nós sabemos que as causas ambientais, elas passam por uma necessidade global, né, de ordem global. Então, o terceiro motivo, ele vai de encontro à formação integral deste indivíduo, né, que se autorregula emocionalmente, que é considerado dentro das suas singularidades e pluralidades dentro da escola, mas que também consegue agir dentro de uma necessidade global, ampla, né? Ali a desenvolver o altruísmo, que é uma das habilidades importantíssimas a serem desenvolvidas na atualidade dentro da proposta de educação socioemocional. Então, o altruísmo, ele é além da empatia, né? Empatia de um para um, em grupos menores, mas quando eu trato de altruísmo, né, eu consigo desenvolver ali esse sentimento, esse pensamento altruísta no meu aluno, eu estou colaborando com questões de ordem global, né, globais. Então, nós temos a Unesco, nós temos vários órgãos mundiais que colaboraram para o desenvolvimento de leis, né, de práticas assertivas na direção da sustentabilidade do planeta, né, ações mais compassivas, a se tratar também da questão do bullying, né, da violência em sala de aula, em uma comunidade. Então, os estudos apontam que a educação socioemocional, cada vez mais, ela tende a ser uma necessidade urgente no nosso meio. Isso porque as atitudes, elas estão sendo modeladas a partir de um meio altamente estressante, que é o meio social em que nossas crianças estão inseridas, né? Nós estamos inseridos. Então, há de se cuidar desta educação que é para além das habilidades cognitivas e acadêmicas. Eu sempre falo aqui que o conhecimento bom é um conhecimento compartilhado. E precisamos compartilhar neste momento a importância de desenvolver as habilidades socioemocionais. Então, eu poderia, sim, trazer vários motivos para desenvolver habilidades socioemocionais em sala de aula, né? E o principal motivo está ali sendo exigido em uma normativa que é a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que é algo que vem também de uma demanda, né, global. Mas eu escolhi esses três motivos por considerar que hoje nós vemos muitos recortes a partir da internet, a partir dos meios, né, de comunicação no online, e me preocupa muito quando os professores eles se atêm apenas
as questões de ordens emocionais, né, afetivas, que também é muito importante. Eu volto a dizer, né, as habilidades socioemocionais é para além de reconhecer emoções, de nomear emoções, né, de destacar ali sentimentos. Isso é muito importante, né? As pesquisas mostram que só de falar sobre as emoções, sobre o que você sente, ali já dissolve muito o estresse, esse sentimento, né, desconfortável que o aluno sente, que o professor também sente, mas é para além. Nós precisamos aprender a lidar com manejos comportamentais, né? E para isso o socioemocional, ele se serve de metodologias ativas, de abordagens e conceitos da disciplina positiva, né? Da educação consciente, firme, amorosa, e se serve também de uma comunicação não violenta. Então essa comunicação que há tempos atrás, né? Eu que tive ali a minha escolarização em plena década de 80, 90, então era o apontamento de falhas, o cantinho do pensar, né? Quem nunca aí, quem está na live e teve esse processo de escolarização mais retrógrado, né? Digamos assim, pode perceber que hoje o aluno que chega até a minha sala de aula, ele vem com novos padrões comportamentais e demandam, né, novos direcionamentos também. Então, o que funcionava lá naquele tempo, hoje não funciona mais. E esse professor desprovido de habilidades e competências socioemocionais, ele não vai conseguir desenvolver procedimentos assertivos, procedimentos funcionais para lidar com essa demanda que surge, né, diante da do nosso meio escolar. Então, um professor que reclama que a sala está indisciplinada, que o aluno ele não tem interesse, não presta atenção em sua aula, né? Será que não é momento para que nós possamos revisitar os nossos currículos e repaginar as formas de educar? Né? Educar para a compassividade, para a empatia, para a automotivação, sem perder de vista as habilidades sociais. Né? E falando de habilidades sociais e socioemocionais, é preciso que este professor que está à frente desse processo, ele passe por essa transformação atitudinal. Então, as atitudes e comportamentos de um professor é observado por esta criança que está ali, com suas necessidades latentes. Então, se um professor ele requer, né, ele pede silêncio em sala de aula, será que ele sabe agir com silêncio de verdade? Né? Ou será que ele pede silêncio gritando, ameaçando, apontando as falhas, né, comparando? Como que acontece esse manejo comportamental em sala de aula? Então, são vários motivos. Em outras lives eu quero expandir esses motivos aqui para que possamos juntos desenvolver práticas atitudinais dentro deste conhecimento amplo, complexo, né? Falar de habilidades e competências socioemocionais, nós precisamos realmente de um conhecimento especializado, sobretudo de metodologias capazes de promover esta educação formativa baseada em comportamentos, em atitudes, em compassividade, né? Altruísmo, proatividade, que todos os nossos alunos possam ter a oportunidade de ter um professor socioemocional em sua sala de aula. Esse professor, com certeza, ele fará a diferença na vida desse aluno. Então, saber que o nosso estudo ele precisa ser contínuo dentro desse processo é algo essencial. Então, mais do que 3 motivos, né? Nós temos aqui várias necessidades que vêm de encontro ao desenvolvimento dessas habilidades, né? O nosso mundo precisa de emoções mais saudáveis a partir do cidadão que estará ali à frente, né, das tomadas de decisões, os líderes, o mundo corporativo,
a escola, né? Nós percebemos que a cada dia um professor ele se coloca, né, de forma desmotivado, ele comenta, né, muitas vezes que sente vontade de deixar a sua profissão. E aí eu faço a provocação, né? Será que esse professor que se sente desmotivado, que se sente desencorajado diante dos novos desafios que essa geração, né, traz até todos nós, eu também me coloco nesse lugar, né? Ainda atuo como professor, mas veja bem, o conhecimento é algo libertador, né? Então, muitas vezes, esse estado de adoecimento, ele parte de um lugar de resistência, de abraçar novos conhecimentos que nós não tivemos lá na nossa formação inicial. Então, são muitos motivos. E um deles passa pela nossa saúde emocional, né? Todos os professores clamam por uma sala de aula mais disciplinada, com alunos mais atentos, mais focados. E eu posso garantir a vocês que a educação socioemocional, ela é para além das salas de aula, né? Porque vai agir nas bases atitudinais dos nossos comportamentos, né? De autoconhecimento. Então, saber os gatilhos que me tiram a paz em sala de aula, né? O que me deixa nervosa, como eu me comporto quando estou nervosa, e quais são as consequências, né, de uma ação desmedida em sala de aula, faz toda a diferença. E isso a educação socioemocional, ela traz de forma conjunta. Então o professor, ao mesmo tempo que desenvolve no aluno, ele está ali também participando desse processo de forma ativa. Então há de se cuidar da autorregulação e da heterorregulação, né? Que é um momento onde o professor se coloca junto com o seu aluno no grupo e todos reconhecem as suas potencialidades e as suas dificuldades dentro desse contínuo de aprendizado em habilidades e competências socioemocionais. Então, eu encerro dizendo para vocês que a educação socioemocional é a educação do pensar, do sentir e do agir. Do pensar, porque é necessário promover nesse aluno habilidades acadêmicas, habilidades sociais, né, que o levem para uma autorreflexão. Transformar esse aluno em um aluno ativo no seu processo, né? Que ele possa agir de forma crítica, que ele possa agir a partir do seu autorreconhecimento, né? Se reconhecer dentro desse grupo, com suas potencialidades, com suas necessidades. Então, ali, esse aluno ele vai poder sentir de forma mais tranquila, né? Saber que pode sentir, pode ser integral, ele pode estar ali com suas vulnerabilidades, né? Porque a escola precisa se tornar esse espaço seguro. E a partir da educação socioemocional, esse sentir, ele será realmente acolhido, né? De forma efetiva. E aí nós estaremos agindo, de fato, na empatia, que é uma habilidade essencial, né? É um dos pilares da educação socioemocional. Então, olhar para o outro, pensar na perspectiva do outro, é você agir na formação desse indivíduo, né, de forma sensível, levar esse aluno a acolher a sua sensibilidade, né? É poder sentir, é poder ser como um todo. E agir, né, vai levar esse aluno para uma tomada de decisão consciente, quando ele tem noção dos comportamentos, né, dos melhores comportamentos que ele pode oferecer no grupo, né? Saber que não é fácil, saber que ele vai errar, mas que ao agir ele estará se permitindo construir as suas atitudes dentro de um relacionamento saudável, né? Então, agir com responsabilidade requer todo um processo, requer um corregulador emocional e social que parte deste professor por considerar esse aluno ainda em formação cognitiva, né? Ele ainda não está pronto. Esse cérebro cognitivamente,
emocional, afetivo, né, que precisa ser considerado como um todo em sala de aula, ele está em pleno desenvolvimento. E esse professor, ele precisa agir como corregulador emocional deste aluno também. Não só mediar os processos cognitivos a partir do pensamento, mas compreender, acima de tudo, que o ser que pensa não é separado do ser que sente e que o sentir e pensar integrado vai levar a uma ação, né? E são esses comportamentos que a educação socioemocional vem promover em sala de aula, né? Comportamentos assertivos, comportamentos que vão de encontro a considerar um ser humano dentro da sua diversidade, dentro da sua pluralidade. Então, eu quero fazer o convite para vocês, né, mais uma vez, para que vocês sigam o professor especialista e compartilhem com o professor ou com alguém que tenha interesse de ampliar esse diálogo, de construir aqui práticas, né, procedimentos atitudinais capazes de transformar a nossa educação, né, capaz de acolher esse aluno dentro da sua integralidade, considerando as suas dimensões. E eu me coloco à disposição de vocês, tá? Então, essa live vai ficar gravada, vocês podem deixar lá para mim, por gentileza, as sugestões, se fez sentido para vocês, né? Como vocês têm lidado com o processo de desenvolvimento de educação socioemocional no contexto educacional de vocês. E eu deixo o convite aqui para a próxima semana, né? A intenção é fazer uma live por semana e abrir esse diálogo para que todos nós, professores, neste momento, possamos fazer parte, né, deste novo convite que a Base Nacional Comum Curricular nos faz, que é esse contínuo de aprendizagem, né? É voltar para as nossas formações continuadas e sempre embasar o nosso conhecimento em evidências científicas, né? O socioemocional é fruto de evidências científicas, principalmente da entrada da neurociência no campo da educação, né? Então, a neuroeducação, ela é o pilar fundamental para as habilidades e competências socioemocionais. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento mais uma vez e que vocês possam aí estar comigo nesse processo, nesse contínuo de aprendizagem, tá? Aprender juntos. Forte abraço e até a próxima!